Olá, amigos, muito boa tarde. Gostaria de dar as boas-vindas no nome da Forbes e da Audi em mais uma live, mais uma transmissão aqui diretamente da House of Progress, a Casa do Progresso, que tem endereço aqui em São Paulo, na Avenida Europa. E eu estou muito bem acompanhada, sou Letícia da Atena, esqueci de me apresentar, e muito bem acompanhada aqui, ó, dele, que é um dos maiores nomes do automobilismo brasileiro e mundial. Também é empreendedor, CEO de vários projetos que unem sustentabilidade, inovação, performance. Mas antes de continuar dando o currículo aqui, deixa eu apresentá-lo agora. Ele é Lucas de Grassi. Muito boa tarde, Lucas. Oi, Letícia, tudo bem? É um prazer estar aqui. Muito obrigado pelo convite da Audi. Primeira vez que eu estou aqui no House of Progress, muito legal. E obrigado pela Forbes também por ter organizado nessa nossa conversa. Obrigado. Lucas, então, olha, quem conhece automobilismo dispensa qualquer apresentação aqui. Mas o Lucas, ele foi o vencedor da primeira corrida da Fórmula E, que é a maior competição, o maior campeonato de carros elétricos monopostos do mundo. Mas ele também foi campeão mundial da categoria, ele já teve passagem pela Fórmula 1, foi campeão da Fórmula 3, ganhou 5 vezes consecutivas o capacete de ouro, que é um dos maiores prêmios do automobilismo brasileiro e várias outras coisas, né, minha gente? Mas a gente está aqui para falar não só de automobilismo, mas também, como eu disse, de inovação, performance e também de empreendedorismo. Mas vamos começar pelo começo, Lucas. Conta um pouco dessa trajetória da Fórmula E. Como é que foi ser o primeiro campeão da Fórmula E? A história da Fórmula E é muito legal. Primeiro campeão, não, desculpa, vencer a primeira corrida da Fórmula E. A história da Fórmula E é muito legal, né? Porque o automobilismo, né, a gente acabou de acabar uma corrida de Fórmula 1. E o que é o automobilismo? O automobilismo tem duas funções muito importantes. A primeira função do automobilismo é como entretenimento, como futebol, como basquete, como vários outros esportes, que a função principal é entretenimento, ver atletas em alta performance, andando no limite, enfim. Só que o automobilismo tem um segundo aspecto muito importante, que é o desenvolvimento de tecnologias, que vão beneficiar a vida das pessoas no longo prazo. Então, por exemplo, se olhar o seu carro de rua, freio a disco, até o espelho retrovisor, cinto de segurança, o turbo do motor, entre uma série de outras tecnologias, fibra de carbono, foi desenvolvido nas pistas e depois foi para o veículo comercial, 3, 4, 5 anos depois. E isso em 2012... já se via que o futuro dos carros iam ser elétricos, então a FIA resolveu organizar um campeonato mundial da categoria máxima de carros elétricos, para ajudar a desenvolver a tecnologia de mobilidade elétrica para depois ir para as ruas. Então começou a Fórmula E, começou em 2012, a primeira corrida foi em Beijing, lá no Bird's Nest, onde teve a Olimpíada, em 2008, né? A gente teve a corrida em 2014, e eu acabei tendo sorte de ganhar a primeira prova, eu estava em terceiro. Modesto. Não, é verdade, na primeira prova eu estava em terceiro, os 2 primeiros se bateram na última curva. Isso é sorte mesmo. Depois eu tive azar várias vezes, mas eu tive sorte nessa. Se você não fosse bom, você não ia estar em terceiro naquele momento. E daí os 2 primeiros se bateram, eu ganhei a prova. Daí, né, o campeonato foi crescendo cada vez mais. Naquela época a gente tinha 2 carros, no pit stop a gente tinha que trocar de carro porque a bateria ainda não era boa. E daí o campeonato foi evoluindo, ganhou o campeonato em 2016, 2017. Agora a gente já está na geração 2, que é um carro que ele já fica, é um carro só a corrida inteira, já chega a 280 km por hora e acelera de 0 a 100 em 2,5 segundos. Então, quer dizer, o campeonato está evoluindo. A próxima geração, que foi anunciada semana passada, o carro vai ter 800 cavalos, vai acelerar de 0 a 100 em 1,8 e de 0 a 200 em menos de 4 segundos. E vai chegar a mais de 320 km por hora. Então, a tecnologia do elétrico está evoluindo muito rápido. E a Fórmula E é o que a Fórmula 1 fazia para os motores a combustão, a Fórmula E está fazendo para os motores elétricos. Bom, então o que você falou é muito interessante, dessa relação que nem todo mundo vê de forma tão óbvia do automobilismo e da indústria automobilística, né? Então, no começo, lá nos primórdios da Fórmula E, falar naquela época de carros elétricos, ainda para quem gosta de performance, podia parecer, mas de repente não é um carro tão potente, não é um carro tão rápido, tem a questão da autonomia. Sim. E você disse que isso é comprovado. Hoje em dia os carros elétricos têm um torque impressionante, não perde para nenhum carro. Hoje os carros mais rápidos do mundo são elétricos, de rua.
já são elétricos e vão ficar cada vez mais rápidos, né? O gargalo do desenvolvimento técnico de um carro elétrico é a bateria, né? Quanto tempo demora para carregar, quanto quilometragem o carro elétrico faz. Só que do ponto de vista de peso-potência, o motor elétrico ele é muito mais eficiente e muito mais potente que o motor a combustão, mesmo de Fórmula 1. Os motores de Fórmula 1 que custam milhões de dólares para desenvolver, ele tem uma eficiência de 45% no máximo. Os motores elétricos hoje já passam de 90%. Os motores da Fórmula E chegam a 97%. Então, assim, nunca um motor a combustão vai ter a mesma eficiência. E a gente tem um segundo fator muito importante. A gente está aqui na Avenida Europa, né? Aqui, eu sou de São Paulo, nasci e cresci em São Paulo, aqui do lado. E a qualidade do ar que a gente tem em São Paulo é muito ruim. Não parece, a gente está acostumado, mas é como se a gente fumasse 2 ou 3 cigarros por dia só de a gente respirar esse ar de São Paulo. A gente teve a gente sentiu isso na pele, pelo menos eu senti, em 2 momentos ruins, porém interessantes. Na greve dos caminhoneiros, que teve aqui, que mudou a qualidade do ar de São Paulo, mudou a qualidade de vida das pessoas, porque teve bem menos caminhão, teve bem menos veículo, então teve bem menos poluição do ar. E durante a pandemia. Então, imagina se todos os carros fossem elétricos, a quantidade de problema de saúde que a gente ia ter uma economia para o governo, para o SUS e para a qualidade de vida das pessoas incrível. Então, não é só o fator da potência e da eficiência energética, tem o fator também das emissões onde as pessoas moram, no centro das cidades. Mora no campo, mora em área mais esparsa, é mais difícil ter carro elétrico, concordo. Caminhão elétrico no Brasil ainda vai ser muito difícil, porque precisa andar 1000 quilômetros, não tem ponto de recarga, o caminhão ia ser muito pesado por causa da bateria. Mas carro elétrico já é o presente, e tem que ser, né, para a gente melhorar a qualidade de vida das pessoas. É muito impressionante, porque antes a gente falava no futuro os carros vão ser elétricos, no futuro a gente vai plugar o carro na parede em casa e vai carregar como o iPhone, mas isso já está acontecendo cada vez mais rápido. Nós vamos falar dessa evolução também, mas vamos voltar um pouquinho ainda, e eu disse que a gente ia começar falando da sua carreira como piloto. Hoje você é muito mais que um piloto, é um embaixador aí da causa ambiental, mundo afora, participa de grandes fóruns, mas como é que foi, Lucas, você que já era um piloto muito destacado, né, em campeonatos aí a combustão, como é que foi essa transição? Como que você foi parar na Fórmula E? Na época que eu estava na Fórmula 1, eu fiz na verdade, por que eu resolvi ser piloto, né? Quando eu era pequeno, eu era um fã do Ayrton Senna, como a maioria dos brasileiros. Quando eu tinha 9 anos, ele teve um acidente em Imola, ele faleceu. E eu vi o impacto, quando eu era criança, eu vi o impacto que ele teve na sociedade. Eu queria ter pelo menos usei aquele impacto em mim e que eu vi nas pessoas para falar, bom, acho que essa história de ser piloto é algo além da pista. Né? Então, eu sempre gostei, sou competitivo, sempre gostei de carro, mas eu sempre vi um automobilismo como uma plataforma de negócio e uma plataforma de tecnologia e uma plataforma de inspiração para as pessoas. Então, eu fui para a Fórmula 3, Fórmula 2, fui para a Fórmula 1, e na Fórmula 1 eu comecei a entender que os motores iam começar a ser híbridos. Naquela época estavam começando os motores híbridos. Então, motor híbrido é simplesmente uma transição para o elétrico. Motor híbrido, tem gente que até gosta de argumentar, sim, funciona para casos muito específicos, mas na média é pior do que o só elétrico. E é pior do que o só a combustão. Por quê? Existem vários motivos, né? Mas na média, isso é um fator até interessante, os carros híbridos, as pessoas não carregam ele na parede porque acham que o motor a gasolina carrega o híbrido. Então, o que acontece? O motor a gasolina ele tem que se esforçar mais para movimentar o carro e carregar o motor híbrido. Então, se você não conecta o carro híbrido na parede, ele gasta mais gasolina, porque ele é mais pesado, do que se não tivesse a parte híbrida. Então por isso que ele é essa porta de entrada. Então, em alguns casos específicos, se a pessoa tiver a disciplina de carregar todo dia, ele economiza combustível e é melhor. Mas, na média, as pessoas não fazem isso. Então, e daí eu vi isso, né? Eu vi essa transição, daí eu fui correr em Le Mans, que foi a principal prova de endurance de longa duração do mundo. Né? Eu corri fiz 4 anos na categoria máxima, fiz 3 pódios. A vitória acabou escapando por uma série de motivos, mas enfim, os carros já eram híbridos e ficaram cada vez com o motor elétrico mais potente. Então era uma transição natural o automobilismo seguir para o elétrico. E óbvio que dentro do automobilismo isso é muito controverso.
O que eu escutei, a quantidade de gente que me pergunta até hoje, mas o barulho e o cheiro da gasolina e não sei o quê. Obviamente, se você gosta de barulho, se você gosta do cheiro da gasolina, automobilismo elétrico não é para você. Mas existe uma geração nova que está surgindo, que é fã de automobilismo e que não se importa muito. Inclusive, para a família, você ter um nível de ruído durante a prova menor até mais, né? Você pode levar até mais gente que não é fanática de automobilismo. Você sabe, você já foi em corrida de Fórmula 1, é praticamente impossível você conversar durante uma prova. Não só de Fórmula 1, nas outras nas que outras, eu cubro também. Na Stock Car também, enfim. Sim. Então, tem que pensar a Fórmula E como um produto novo. Não dá para comparar com a Fórmula 1, não dá para comparar com nada. Da mesma forma que, bem, as pessoas comparam o carro elétrico com a combustão, mas o carro elétrico e o carro a combustão são tão diferentes, da mesma forma que uma câmera fotográfica analógica é de uma câmera fotográfica digital. As duas tiram fotos, mas a tecnologia embarcada é completamente diferente. Você não consegue fazer nada, transmitir nada de um lado para o outro. Lucas, bom, a gente já está mais que comprovado aí o seu gabarito como piloto, né? Você é muito conhecido por isso, mas você também é um cara, quem te conhece, quem está no meio, escuta que você é uma pessoa muito visionária, né? Uma pessoa, um empreendedor nato. E eu queria saber se você é realmente um empreendedor nato ou quando que isso surgiu na sua vida? Eu acho que eu sempre gostei muito de... Se não fosse piloto, eu ia ser engenheiro. No sentido que eu gosto muito de solucionar problema. E eu acho que empreendedorismo, no final, é você solucionar problema e criar valor para a sociedade. Então, eu vejo uma coisa que eu não gosto, que não faz sentido para mim, eu falo, por que é assim? O que a gente pode fazer para modificar, ou para melhorar, ou para criar valor dentro de uma determinada indústria? E tem muita coisa que pode acontecer. Principalmente no Brasil, eu moro fora já desde os meus 18 anos, então eu moro fora há 19 anos, 18, 19 anos, fora do Brasil, e eu vejo uma série de oportunidades, uma série de oportunidades que a gente perde aqui no Brasil, ou por status quo, né, as coisas sempre foram assim, então elas continuam sendo assim, ou por regulação. Então o governo não quer perder a boquinha ali, não quer o outro cara que não quer perder a boquinha ali, então não pode evoluir, não pode gerar valor, porque a própria história do Uber, por exemplo, que teve uma briga com os taxistas, né, porque o taxista não queria que tivesse Uber, porque é competição, só que, enfim, o Uber gera mais valor para a sociedade, muita menos gente tem carro, o cara usa, é mais barato. Enfim, tem uma série de oportunidades. Então eu vejo essas oportunidades e eu não consigo ficar sem fazer. Então eu acabo fazendo, até quando eu tive um momento de paz ali, de corrida, pelo menos, durante a pandemia, eu criei uma empresa de luz ultravioleta para tentar ajudar, né, com o controle da pandemia. Enfim, agora a gente está fazendo ar-condicionado. Enfim, acaba uma coisa levando a outra, e é meio sem querer mesmo, mas assim, e acaba sendo tentando fazer um negócio disso. Lucas, você faz muita coisa interessante, gente, vocês não têm noção, a quantidade de projetos, e projetos interessantíssimos, inovadores, nos quais o Lucas está envolvido. Eu vou tentar falar sobre alguns deles, a gente vai falar um pouco também sobre a evolução das tecnologias, né, de mobilidade, você é praticamente especialista nisso, mas antes eu quero falar sobre a Rubber Race, né? Então a gente já falou de mobilidade elétrica, e a Rubber Race vai mais além, né? Um campeonato de carros autônomos que entrou no Guinness. Me conta sobre isso. Já está no Guinness. Então, na verdade, o próximo passo, né, digamos assim, o passo presente que faz sentido é a eletrificação de veículo. E o próximo passo é veículo autônomo, ou semi-autônomo, né? Para a segurança, a gente tem 1,5 milhão de mortes no trânsito por ano, no mundo, né? É bastante. E poluição do ar, aquilo que a gente estava falando no começo, são de 7 a 8 milhões, é praticamente 2 Covids todo ano, mas não sai notícia nenhuma, não sai em capa de jornal, porque é uma coisa que acontece todo ano. E desses 8 milhões, 4 é poluição outdoor, né? Tem poluição indoor, que em países em desenvolvimento o pessoal cozinha, queima folha, queima dentro de casa, isso gera muita poluição, obviamente, mas assim, 4% a maioria é veículo a combustão e poluição externa. Então, a gente está falando aí de uma série de
de fatores que, então, da parte da poluição, parte elétrica, motor elétrico e mobilidade elétrica vai ajudar, e da parte da segurança do trânsito, 99% é erro humano. Então, o cara está no celular, o cara está excedendo a velocidade, ou um não viu o outro e entrou no lugar errado e bateram, enfim. Então, a parte de veículo autônomo, automação de veículo, já é, né, uma indústria de multi-bilhões de dólares que são investidos todo ano, e vai modificar, e vai baratear, e vai democratizar, e vai deixar mais seguro o trânsito. Então a gente criou uma categoria, da mesma forma que a RoboRace, que a Fórmula E foi para veículo elétrico, a gente criou a RoboRace, quer dizer, na verdade eu não fui o fundador, mas eu fui CEO da empresa durante 2 anos, de 2017 a 2019, que é para usar a corrida e os autódromos e a performance para ajudar a desenvolver veículos autônomos. A gente está mostrando de novo essa relação de indústria com o automobilismo. Pode até entrar mais em detalhe, a gente usou as universidades para desenvolver o software de uma forma mais rápida, e na pista é um lugar controlado. Se o software tiver um bug e o carro bateu num pneu, não tem ninguém perto. Na rua o software não pode dar um bug. Né? A gente está colocando em risco vidas humanas. Na pista, não. Principalmente quando o carro é totalmente autônomo, que é esse caso do RoboRace que entrou no Guinness, não precisava de piloto, então o carro andava sozinho. Então, se ele batia, tem um custo financeiro da batida, mas não colocava ninguém em risco. Então, você pode acelerar muito mais o desenvolvimento. Você pode errar, corrigir o erro. Errar e corrigir o erro. Na rua, você não pode errar. Você precisa ir mais devagar para não ter esse erro. Então, a RoboRace foi um experimento muito interessante. Agora, a gente mudou o headquarter da RoboRace para os Estados Unidos, em Los Angeles, está usando também Vegas, o Vegas Speedway. Eu saí um pouco, estou agora como um consultor, estou no board, mas a RoboRace continua, a gente está na 3ª temporada já, com universidades como MIT, Stanford, Carnegie Mellon, entre outros, fazendo o desenvolvimento do software, e está indo muito bem. E o RoboRace é parte de uma empresa maior, que chama Arrival, que faz ônibus e vans elétricas para logística e transporte público, que é o que faz mais sentido a gente eletrificar hoje, do ponto de vista comercial e do ponto de vista de benefício para a população, é veículo de transporte público. Então a Arrival está fazendo isso, e a RoboRace é uma spin-off da Arrival, que é listada em bolsa, fez IPO esse ano, e está indo super bem. Bacana, eu quero ver essa corrida. A gente pode acompanhar, o público pode acompanhar essas corridas de robôs, né? Só o roborace.com, tem o site, tem mídia social, tem um monte de vídeos. A gente bateu o recorde mundial de veículo autônomo em recorde de velocidade, chegou a 320 km por hora. Também em tempo de volta, fizemos voltas em Silverstone, em Monza, em várias pistas, Laguna Seca, em várias pistas icônicas do automobilismo mundial. E o pessoal pode acompanhar por mídia social, YouTube, ou quando tiver uma prova e poder levar público de novo, com o maior prazer. Eu com certeza vou estar lá, já separo o meu convite. Agora, Lucas, a gente falou aqui sobre a mobilidade elétrica, falamos um pouco sobre a autonomia, e ainda existe na mentalidade de muita gente essa questão de... As pessoas não sabem ainda muito bem, claramente, como que as tecnologias de uma mobilidade mais sustentável têm evoluído nos últimos anos. Por exemplo, você já mencionou, na Fórmula E, no começo, os carros duravam só metade da corrida, então cada piloto tinha que ter 2 carros. Na segunda geração, agora um carro já dá conta. Você pode dar mais exemplos de como que essas tecnologias, não só dentro das pistas, mas também hoje em dia estão mais acessíveis, apesar de ainda ter um grande caminho? Acho que essa pergunta é interessante a gente olhar por que essa revolução da mobilidade elétrica está acontecendo agora. Está acontecendo agora porque o preço das baterias... Para vocês saberem, o primeiro carro da história do mundo, começo do século XX, 1900, o primeiro carro que passou dos 100 km por hora e bateu o recorde mundial de velocidade era um carro elétrico. Um carro francês, chamava Jamais Content. Então, já existem carros elétricos há muito tempo. Quando o carro foi criado, era mais fácil ter um carro elétrico do que a combustão, porque para você ligar o carro à combustão era muito difícil. Até eles conseguirem colocar um motor elétrico para ligar o motor a combustão. E daí começou a história do motor a combustão. Daí teve as guerras, ajudou a desenvolver o motor, e daí o motor a combustão virou mainstream, né? Virou o padrão. Então, hoje a tecnologia elétrica está com price parity, o preço está equivalente ao motor a combustão, e a tendência ficar cada vez mais baixo. E metade do custo do carro elétrico é a bateria.
Então, o gargalo principal é a bateria. Né? A gente pode ver pelos nossos devices que a gente tem, celular, relógio, são todos os aparelhos que a gente precisa sempre carregar. Então, o gargalo muito é bateria. Então, a tecnologia da bateria tem se desenvolvido muito, né? Mas o mais importante é a tecnologia versus custo. Não é só ter a bateria, ela precisa ter a bateria, precisa ter produção em massa, precisa ter um custo adequado. Então, a gente está chegando nesse ponto e isso vai cada vez evoluir mais. As baterias hoje, né, são baterias de lítio, né? Não são aquelas mais baterias pesadas de chumbo ácido. Muita gente me pergunta, mas e o carro elétrico, você usa a bateria e depois? Faz o quê? Vamos falar sobre reciclagem de baterias também, Lucas. Eu vou aproveitar todo o seu conhecimento técnico, que é básico. Então, o principal é a evolução das baterias, a evolução de software. Então, o carro está ficando mais inteligente. O carro é praticamente um computador sobre rodas agora. O carro elétrico, ele consegue ser controlado por software de uma maneira muito mais específica e precisa do que o carro a combustão. Então, é uma convergência de tecnologias que está proporcionando essa capacidade nossa de mudar de combustível fóssil para elétrico. Bom, já que a gente já deu um spoiler aí sobre o assunto, muita gente também fala, mas sempre tem as pessoas um pouco mais resistentes, né, quando a gente fala de carros elétricos. E a gente fala que o carro elétrico ele é mais sustentável. Mas e a reciclagem da bateria? Né? Essa bateria, como que ela é descartada? As baterias de lítio hoje em dia, elas são, principalmente do carro elétrico, elas são feitas para durarem mais ou menos uns 3.000 ciclos. 3.000 ciclos são 3.000 cargas e descargas. Isso dá mais ou menos uma vida útil para o carro, se você carregar todo dia, de 10 anos. Que é a vida útil média de um carro. O carro, Sim. Não só a bateria é feita para isso, mas a roda, o banco, o carro é feito para durar mais ou menos 10 anos. Então, a bateria é feita para durar a mesma vida útil do carro, ela perde um pouco de carga. A gente sente isso no iPhone ou no telefone, enfim. Sim. Que aos poucos a bateria vai... Demora mais para carregar. Gasta mais rápido. Sim. Só que no carro elétrico cai de 100%, vai para, depois de 10 anos, para uns 85%. Ainda você tem muita bateria. Então não tem mais o 100%. Você não tem mais o 100% que quando você comprou o carro zero, mas depois de 10 anos ela carrega até 85%. Então ainda é super utilizável. Só que 85% ainda é uma carga muito grande. Então o que vai acontecer? Os carros usados depois de 10 anos elétricos, essa bateria vai virar bateria de infraestrutura. Então a bateria vai sair do carro, já existem empresas fazendo isso. Eles vão pegar essa bateria e vão colocar aqui nesse subsolo. Vão colocar em um hospital, vai colocar na sua casa e vai servir como um gerador, como um backup. Isso seria Second Life Second Battery? Life, exato. É o Second Life, é a segunda vida da bateria. Como para a infraestrutura o peso não importa, se pesar 100, 200 ou 300 quilos não muda nada, você pega essa bateria, que para o carro já não é... Provavelmente daqui a 10 anos a bateria vai ser tão mais eficiente já, que não faz sentido você colocar essa bateria usada no carro. E ela ainda pode ser usada para a infraestrutura para estabilizar o grid elétrico, para ter menos falta de luz. Então essa bateria vai para o grid, dura mais 10 anos. E depois de 10 anos, ela é 100% reciclável. Então você pega essa bateria, derrete, pega o níquel, pega o cobalto, porque a bateria de lítio, na verdade, não é feita de lítio, né? Todo mundo tem essa concepção. Nossa. Ela é feita do quê? Ela é feita de níquel. E por que ela chama de... Porque o íon que leva a carga elétrica, na verdade que leva a carga elétrica não, mas que faz a carga elétrica de um lado para o outro, ele é de lítio. É como se uma salada... Como se uma salada... É a quantidade de sal que você joga numa salada e você fala que a salada não é de alface, ela é de sal. O lítio é o sal. É como se fosse o condutor. O lítio é o sal, é muito pouquinho. É só a parte do condutor líquido. Aliás, a bateria pega fogo por causa desse condutor líquido que tem dentro da bateria, que é o lithium-íon, que vai de um lado para o outro, do catodo para o anodo. E as próximas baterias que já estão sendo desenvolvidas agora e vão entrar na circulação daqui uns 5, 10 anos, são as baterias de solid state, que são baterias sólidas, não tem mais o líquido, elas são super seguras, não vão pegar mais fogo, não tem problema de thermal runaway, não tem problema nenhum. E são as baterias sólidas. E daí elas não vão ter limite de carga. Nossa. E daí elas vão poder carregar 10.000, 30.000 ciclos sem problema nenhum. Gente, eu estou tendo uma aula aqui que eu não tinha noção que ia ter essa aula. Eu me interesso bastante pelo assunto de mobilidade, futuro da mobilidade, mobilidade elétrica, eletrificação.
Mas eu estou tendo uma aula aqui que parece que eu estou conversando com um cientista. E, Lucas, a gente falou do Second Life Battery. O que você acha da iniciativa de empresas como a Audi, por exemplo, que buscam alternativas para a Second Life Battery? Então, sem dúvida, é o futuro de curto prazo das baterias dos carros. Eu, inclusive, conversei com um cientista da Audi que tinha usado a bateria dos carros para construir um container de recarga. Então, quando você vai fazer a recarga rápida, também tem esse problema. A pessoa fala, mas a infraestrutura, você vai ter que mudar São Paulo inteiro para fazer recarga de carro elétrico? E daí a gente tem dois conceitos importantes de física. Sei que é chato, não é aula de física, mas Imagina, a gente tem o conceito de potência e energia. São duas coisas separadas. Sim. Quilowatt e quilowatt-hora são coisas correlacionadas, mas um é potência e potência vezes tempo é energia. Então, o problema do grid é potência. Você não consegue tirar mais do que numa tomada 220, mais do que 6 kW. Então, você tem um limite de potência. Só que a energia é o tempo que isso vai ficar carregado na parede. Então, o que a Audi fez? Pegou baterias de 10 carros, colocou num container, ligou no grid, não precisou alterar a potência do grid, e aquela bateria naquele container gigantesco fica carregando 24 horas. Só que quando você para com o seu carro, de uma bateria para outra, a potência é muito alta. Então, da bateria do container da Audi de Second Life para o seu carro, carrega em 15 minutos. Então, isso estabiliza o grid. Você não precisa de uma potência alta do grid. Você não precisa ter uma subestação a cada ponto de recarga. Você vai ter a bateria de Second Life, que vai ficar carregando à noite, vai ficar carregando enquanto não tem carro lá. E a hora que você para com o seu carro, você ligou ele lá, você conectou ele na bateria do container, ele carrega em 15 minutos e daí você tem mais 500 km de range. Eu fiz recentemente a minha primeira viagem, imagina, com um carro elétrico, justamente para testar a recarga ultra rápida. Então, para quem está em casa, você vai me ajudar a explicar um pouco melhor. Para você carregar, hoje em dia, no modo convencional, demora de 6 a 8 horas. E a recarga às vezes até mais. E a recarga ultra rápida, ela consegue mais ou menos 100 km de autonomia em 15 minutos. É mais ou menos esse o cálculo, né? Voltando lá para a minha conta, a bateria tem mais ou menos 100 kWh. Então, ela tem, se você botar 100 kW, ela carrega em 1 hora. 100 kWh. 100 kW é muita potência. A tomada de casa tem 6 kW. Então, aí, 15 horas dá 90 kWh. Então, você precisa de 15 horas na tomada para recarregar 90% da bateria. Essas recargas rápidas, tem uma recarga da ABB, né, a ABB é uma empresa de infraestrutura elétrica, que carrega a 300 kW. Então, a 300 kW, uma bateria de 100 kWh, carrega 1/3 de hora, que dá 20 minutos. Você ligou ali, 20 minutos, carrega o carro. Existe uma série de outros problemas. A bateria precisa ser refrigerada no tempo que carrega, quando carrega esquenta, igual o seu celular, igual o computador esquenta, quando você está usando. Sim. A bateria do carro também. Então, tem um problema de temperatura, tem uma série de outros problemas, mas daí é muito mais específico, dependendo do uso. Bom, Lucas, eu vou aproveitar a sua expertise, então, para ver se você consegue fazer aqui uma previsão. Tenho certeza que você pensa sobre isso. A gente sabe que, principalmente no Brasil, em alguns países menos que outros, né, ainda falta muito investimento em infraestrutura, postos de eletrorecarga, leis também, regulamentação. Mas quando que você acha que a combustão vai deixar de fazer sentido? Então, já faz. Depende do uso. Eu fiz essa conta. Eu tinha postado alguma coisa no Twitter e alguém me questionou e eu falei, não, faz sentido essa questão, eu vou fazer uma conta. Então, hoje em dia, o custo do carro elétrico, o custo de você comprar um carro elétrico, normalmente é um pouco mais caro ou mais caro do que o carro equivalente à combustão, que é o que o pessoal reclama. Fala, mas não tem carro elétrico barato no Brasil. Realmente não tem, porque o custo de aquisição do carro é mais caro. É um fato. Então, um carro equivalente, eu fiz essa conta com um carro equivalente, e um carro equivalente à combustão, se você não andar muitos quilômetros por dia, você gastou mais com o carro elétrico, você não vai recuperar, porque você vai encher o tanque uma vez a cada mês. Então, não faz sentido você comprar um carro elétrico se você anda poucos quilômetros. Melhor você comprar um carro a combustão, do ponto de vista financeiro só. Sim. E andar poucos quilômetros. Se você andar muitos quilômetros, não dá tempo de você recarregar em casa.
porque você consegue recarregar em casa só, no máximo, 200 km por noite. Então, o ponto ótimo da compra do carro elétrico é se você andar 200 km por dia, onde você tem a maior economia de gasolina e você consegue recarregar em casa, que daí você não precisa mudar a infraestrutura, você não precisa procurar carregador. Então, para um Uber, que anda 200 km por dia, ele paga em gasolina esse gap, essa diferença do carro a combustão para o elétrico, em 3 anos. E os próximos 7 anos, o que ele economiza de gasolina é lucro. Então, se você andar 500, na verdade, colocando essa conta de 200 km por dia, então precisa ser uma frota comercial. Daí de volta aquele ponto que eu falei das vans de logística e o ônibus elétrico. Sim. O que mais faz sentido é com alta rotatividade. Então, Uber, frota comercial, é o que mais faz sentido a eletrificação. Lucas, é impressionante. Saúde. Desculpa. É impressionante como é que está voando o tempo. Já subiu a plaquinha de 10 minutos, mas eu tenho muita coisa para falar com você ainda. Vamos tentar passar por esse roteirinho aqui, para ver se a gente consegue cobrir tudo. Mas, por exemplo, a gente fala em mobilidade elétrica, enfim, né, futuro da mobilidade, como se fosse algo só para ajudar o meio ambiente. Eu diria que esse é o maior motivo. Mas existem também muitas oportunidades de negócio. Você pode falar um pouco sobre essas oportunidades que vão surgir da transição elétrica? Sim, quando a gente fala de mobilidade elétrica, a gente tem que olhar no espectro inteiro, né? Então, desde micromobilidade, a gente já vê isso na rua, né? Patinete, bicicleta elétrica. Hoje em dia se vende mais bicicleta elétrica na Europa do que bicicleta convencional. Então, assim, uma oportunidade muito grande. A gente viu, bom, moto elétrica, agora tem empresas de moto compartilhada, de scooter elétrico. Daí tem a logística, você consegue reduzir custo porque você não tem o combustível. O que a gente acabou de falar de Uber, a parte de infraestrutura, recarga, o posto de gasolina, que você parava, vai recarregar o carro. Em vez de você usar, hoje em dia para você abastecer demora 5 minutos, para você recarregar vai demorar 15, 20. Então você vai ficar mais tempo no posto, então dá para você comprar mais coisa. Então vira um ponto mais importante que a pessoa usa mais tempo naquele posto, então o posto tem que mudar para atender esse tempo extra, gerar uma experiência para a pessoa. A parte de geração de energia, então você vai ter mais consumo de energia. Para o Brasil faz muito sentido placa fotovoltaica. Então, a parte de instalação, de venda de energia, essa parte de infraestrutura de bateria para eventos. O cara não vai mais poder contratar um gerador para o Rock in Rio. Ele vai contratar containers de bateria, emissão zero. Ele usa a potência para festa, para casamento. Não vai contratar aquele gerador horrível, a diesel, que fica fazendo fumaça. Vai ser uma bateria. Então, assim, tem uma série de oportunidades. E só falando de bateria e da parte de, assim, a primeira derivada, né, dessa revolução da mobilidade elétrica. E daí tem uma série de serviços em cima disso, a parte de manutenção, a parte de aluguel, comercialização, enfim, e assim por diante. Então, não é que a gente vai... A pessoa precisa ser qualificada para fazer isso. Então, se a pessoa entender com antecipação e se qualificar e entender o mercado de trabalho, vai gerar mais emprego e vai acelerar mais a economia do que se a gente ficar estagnado. Só que essa transição, a pessoa precisa estar, né, à frente do tempo. Se a gente ficar parado esperando e falando, isso não vai acontecer, vai ser igual uma datilógrafa que ficou na máquina de escrever e falando que o computador não era o futuro. Então o Brasil tem que acelerar e tem que usar esse momento de transição a seu favor. E a gente tem tudo para isso. Nossa matriz energética já é sustentável. O pessoal fica falando que tem que salvar a Amazônia, aqui o Brasil, fica botando culpa no Brasil. E ao contrário, o que a Alemanha fala de 2050, ter 50% da matriz energética sustentável, o Brasil já tem 72% por causa da hidroelétrica. E placa fotovoltaica funciona muito bem quando está perto do Equador, porque tem mais sol. O Brasil tem sol, tem área, tem a energia, tem a matriz hidrelétrica, que funciona muito bem em conjunto com a fotovoltaica, que dá para você economizar energia bombeando água para cima. Chama Pumped Hydro. A gente poderia falar mais meia hora disso, mas enfim... Com certeza, ainda mais que é um assunto da ordem do dia, a sustentabilidade. O Brasil tem um potencial fotovoltaico gigantesco, a gente pode ser a primeira nação carbono neutro. Tem todo esse mercado de crédito de carbono, que é o próximo passo. Então, assim, vai existir um mercado global de carbono, então as nações que não têm capacidade de ter a nossa geração
de eletricidade 100% sustentável, vai ter que comprar crédito do Brasil. Então, assim, a gente tem... Me frustra muito ver assim, esse potencial que a gente tem hoje para acelerar o Brasil, gerar riqueza para 200 milhões de pessoas, sendo desperdiçado exatamente por política, por má gestão, por, enfim, várias outras coisas. Bom, essa é uma discussão que ela tem que estar mais enraizada na sociedade, as pessoas têm que entender. Até o próprio conceito de sustentabilidade, que sustentabilidade não é cuidar do meio ambiente somente, mas sim aprender a gerir os seus recursos de forma mais inteligente. Aumentar a eficiência do uso de recursos. Exatamente. Para que o seu negócio dure mais, para o que você está fazendo seja sustentável, possa continuar existindo. E foi o que aconteceu na COP. Eu fui para a COP 26 esse ano. Foi a primeira COP que eu fui, que realmente esse era o ponto principal. O ponto principal era como fazer negócio, como que a gente vai ganhar dinheiro e fazer sustentabilidade ao mesmo tempo. E daí tem essa combinação perfeita. É a mesma coisa que comprar um carro elétrico que é mais barato que a combustão. É um win-win. Não tem um motivo para você não fazer isso. E a gente está entrando nesse processo agora. E o Brasil está num ponto-chave, mas a gente precisa usar para não ficar para trás. Bom, o Zero Summit é um fórum onde líderes se reúnem para discutir o futuro carbono neutro. E o Lucas faz parte dessa discussão. O que vem nesse próximo Zero Summit? O Zero Summit, eu fundei o Zero Summit com outros... Fundador, não faz outros 2 colegas de Harvard, quando a gente estava fazendo eu estou ainda fazendo esse curso, como se fosse uma pós-graduação, e 2 colegas brilhantes meus, foram meus mentores lá, e eu falei, tinha muita discussão sobre sustentabilidade em 2019, e a gente resolveu falar, bom, qual é o evento para falar só desse tema que a gente está conversando agora? Não existia. Então, até hoje não existe na América Latina. Então, a gente criou o Zero Summit, o primeiro evento para falar só sobre isso e trazer várias ideias interessantes. Então, esse ano vai ser aqui no House of Progress da Audi. A gente vai mostrar os carros elétricos, falar de mobilidade elétrica, mas a gente vai trazer umas startups muito legais. A gente vai trazer uma startup que eu investi, eles desenvolveram uma tecnologia de você adiciona uma enzima na produção do plástico. Gente, tem mais isso. Porque um dos problemas de poluição é plástico. Sim. Então, e o problema do plástico é que ele não decompõe, ele é muito bom. O problema do plástico ele é muito bom. Ele é barato e bom, então ele não destrói. Então, o que você faz? Você adiciona uma enzima que ajuda o plástico a se destruir. Ajuda a bactéria a comer o plástico. Então, o plástico, se você deixar ele no ar livre, ele vai se decompor e vai ser reabsorvido pelo meio ambiente em 1 ano. Então, a gente vai trazer essa startup, vai trazer inclusive os copos para cá. Nossa, sensacional. É muito legal. Então, a gente vai trazer startups, vai trazer líderes da área de mineração, da área de energia, da área de consumíveis. Fashion é um problema de sustentabilidade. Como você pode fazer algodão orgânico e como você pode fazer reciclagem ou usar menos ou usar de uma forma mais adequada. Enfim, a gente vai falar de mobilidade. Quais são os outros painéis? São 8 painéis no total, são 2 dias, 8 e 9 de dezembro. Aqui na no House of Progress. Vai estar online e também vai estar presencial. Tem inclusive uma premiação para quem mais inovou nessa área no Brasil. Então, enfim, é só para a gente começar essa discussão e entender como um negócio pode ajudar o outro e como gerar valor na cadeia. E talvez quem vem aqui participar possa ver algo muito sensacional, que é o seu carro de Fórmula E. Isso, vai estar meu carro de Fórmula E aqui também. Cereja do bolo. Vai estar, enfim, mas eu acho que a cereja do bolo, sem dúvida, são os participantes, né? Eu acho que assim, a gente reuniu uma série de CEOs, pessoas empreendedoras e os líderes brasileiros e internacionais para a gente discutir isso aí. Lucas, está terminando o nosso tempo, mas eu não posso deixar você embora sem você falar antes sobre o seu projeto também, que eu achei muito interessante, utilizando um pouco a tecnologia da autonomia para pessoas com deficiência visual. É até difícil explicar, gente. Ele tem que explicar isso, porque é tudo muito complexo. Uma outra empresa que eu também faço parte do conselho e estou ajudando a desenvolver, que na verdade assim, não fui eu que criei, eu só estou ajudando eles a desenvolver, um grupo de cientistas
romenos e alemães, se juntaram para usar toda essa tecnologia de carro autônomo que a gente discutiu. Então, visão de computador, 5G, então conectividade, sensor de laser, sensor de ultrassom, computer vision em estéreo, para o computador enxergar o mundo e passar para o cego, então passar para quem tem dificuldade visual, aquilo que o computador está enxergando e navegar a pessoa com segurança e liberdade dentro do mundo. Tem 40 milhões de cegos e a gente tem o principal hoje acessório do cego é o cachorro, só que só tem 20 mil cachorros e 40 milhões de cegos. E o cachorro custa muito caro você manter, treinar. Então a gente é a primeira empresa que está usando essa tecnologia e assim, é incrível ver um cego navegar por um corredor de um supermercado e falar para o sistema, me leve para a seção de carnes. E o computador vai navegando a pessoa, desviando de carrinho em real time, desviando de outras pessoas e chega na seção de carne e o cego pode ir lá e ter a liberdade dele. Qual é a vantagem? Além, obviamente, de ajudar essas pessoas, a gente vai ajudar a mapear, né, o mundo em 3D para o metaverso, usando essa tecnologia. Então, ao invés de você tirar foto e escanear, é um sistema super complexo, que vai ajudar a escanear shopping, lojas, ruas, parques. Assim, eu acho que a gente pode chegar num momento que a gente vai pagar, remunerar as pessoas de deficiência visual para ajudar a escanear o mundo e colocar isso dentro, né, da web e colocar isso dentro do metaverso, que vai ser mais ou menos a mesma coisa. Então é uma startup muito legal e eu estou muito empolgado de estar com eles, ajudando a desenvolver isso aí. Nossa, mas tem que estar um projeto muito inspirador, que envolve inovação e inclusão social também. Bom, gente, olha, 40 minutos é muito pouco para falar com o Lucas de Graça. Que bom que existe o Zero Summit, que bom que ele vai estar aqui na House of Progress para falar de mais assuntos da ordem do dia, sobre inovação, enfim, sobre sustentabilidade. Agora, antes de ir embora, não quero te pegar de surpresa, mas já pegando, o que é progresso para você? Nossa, acho que é o que a gente conversou agora, né? Acho que progresso é a capacidade de usar tecnologia e conhecimento humano para melhorar a vida das pessoas. Eu sou muito a favor, eu sou muito na linha que a gente só vai ter um futuro melhor para todos, para os mais pobres, países em desenvolvimento, para a sustentabilidade, se a gente usar a tecnologia e know-how. Então, para mim, progresso é isso. Concordo plenamente. Parabéns pela sua trajetória e parabéns por carregar essa mensagem, né, e essa responsabilidade mundo afora e representar tão bem o Brasil. Obrigado, Letícia. Pelo mundo. Muito obrigada. Eu que agradeço. Em nome da Audi, em nome da Forbes. E boa sorte nos próximos eventos. Obrigada a você por nos acompanhar aí nesse domingo à tarde. Foi sensacional. Um beijo e até a próxima. Tchau, obrigado.